logo o Galo volta. Chegou a hora de falar sério, Vene Casagrande. Fala sério? Espera aí, Galo. Daqui a pouco ele vai voltar. Ô, Vene Casagrande, o assunto, vamos falar do jogo, mas o assunto mesmo, vamos começar com ele, é a questão do menino Wallace, que perdeu o último pênalti, o 5º pênalti. A decisão estava ali, pau a pau, e foi determinante para não classificação do Flamengo, né, para as quartas da Copa do Brasil. Nós debatemos sobre esse menino, o perfil dele enquanto jogador ali, na personalidade e tudo mais, que a gente tem entendido nos últimos jogos, né? Já que ele tá aí figurando o time profissional do Flamengo, todo mundo tá conseguindo ver e os jogadores estão reclamando do jeito que ele, catimbeiro e tudo mais. Nós debatemos isso ontem aqui. E aí ontem ele pega a bola, dá uma cabeçadinha antes de bater, aquele sorrisinho meio... Uma coisa debochada, sarcástico, talvez medrosa, porque às vezes os jovens se escondem atrás do sarcasmo pelo medo. Perfeito. Isso é muito natural da idade, né? Perfeito. Não só o jogador de futebol, qualquer pessoa. E aí, de quem é essa culpa, Vene Casagrande? Eu ouvi você publicando que não é do Wallace, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos lá, Fernandinha. Antes de chegar no assunto penalidade máxima, eu vou falar da partida do Wallace durante o jogo. A gente não pode confundir personalidade com falta de concentração. Eu não sou contra um jogador ter personalidade, embora eu tenha alertado isso aqui ontem, para ele tomar cuidado, para ele não se tornar um personagem em cima disso. E está se tornando um personagem. Antes de chegar no pênalti, eu quero chamar a atenção que ele perdeu um gol praticamente feito nos minutos finais de jogo. Se ele tivesse feito aquele gol, o Flamengo estaria classificado e nem teria disputa de penalidade máxima. O meu ponto em relação à penalidade máxima, não é errado ele bater. Ele pode estar se sentindo bem, ele pode ter de fato a personalidade para chegar lá e assumir essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. Você pegar o último, 5º pênalti, o último decisivo, pegar e bater, não vejo nenhum problema. A questão é o seguinte, durante o jogo, se eu que estava assistindo ao jogo pela televisão percebi que ele não estava focado, que ele estava totalmente desconcentrado, e é onde eu quero chegar, você não pode confundir a personalidade com concentração ou falta de concentração. E a todo momento, para mim, ele demonstrou estar fora de foco, totalmente sem concentração. E o meu ponto é o seguinte, se eu percebi isso assistindo o jogo pela televisão, o treinador dele, no caso Felipe Luiz, não percebeu, os companheiros mais experientes não perceberam. Ah, mas ele estava se sentindo bem, ele pediu para bater. Você é um jogador mais experiente, você tem que chegar e falar, nossa, essa responsabilidade é minha. E quando eu falo isso, tinha Léo Ortiz, que a gente chama aqui de camisa 10 da zaga, e sabe bater pênalti. Tinha o Ayrton Lucas, que sabe bater pênalti, isso precisa ser dito. E tinha até mesmo o Léo Pereira. Ah, mas ele estava com um problema no tornozelo. Beleza, mas tinha esses dois outros jogadores que eu acabei de citar. Ainda tinha o Varela, que querendo ou não, um jogador muito mais experiente que o Wallace, jogador de seleção uruguaia. Então, o errado não é o Wallace pegar e bater e até mesmo perder. Porque, assim, só perde quem bate. O errado não é ele bater, eu não vou ficar criticando o Wallace. Isso faz parte do aprendizado e eu espero que ele aprenda que personalidade é totalmente diferente de concentração. Antes de tudo, o atleta, para performar, ele precisa ter o mental. E o Wallace ontem, a todo momento, estava desfocado. Então minha crítica é em relação ao gol perdido ao Wallace. Em relação à penalidade máxima, minha crítica é quem deixou ele bater. Embora ele tenha treinado bem, como o Felipe Luiz disse, embora ele estivesse se sentindo bem, confiante, mas não dá. O treinador não pode permitir isso. E os companheiros mais experientes também não podem permitir. Então, para te responder de uma maneira bem rápida e sucinta, o Wallace não está errado em bater e até mesmo em perder. Só vai errar quem bate. Errado é quem permitiu que ele batesse o 5º e último pênalti decisivo. Era para um jogador mais experiente bater no peito e assumir essa responsabilidade. Pedroso, antes da sua opinião, eu quero saber, só quebra a televisão quem tem outra? Acho que não. Põe na tela aí. O que aconteceu aí, Lucas Pedroso? Controle emocional, o nome disso. Cadê? Ou falta dele. Que isso, gente? Meu Deus! Meu Deus, Pedrosa! O som que é bom, o som que é bom. O cara fala, qual é, miséria? Qual é, miséria? Vamos assistir de novo com o som. Qual é, miséria? Era uma vez um O pior é que era tudo bonitinho, armado ali, entendeu? Caralho, caixa de som, viado. TV. É porque soltou um baralho, né? Agora. Aí o DJ Careca foi e tirou. Ô, Pedrosa,
De quem é esse vídeo? Você mandou, hein? Não, viralizou na internet Viralizou aí, na entendeu? internet. Eu só mandei. Muito bem, foi É lá... do Misera. É do Misera. Qual é, Misera? Ô, Lucas Pedrosa, mas não foi só o Wallace Young que perdeu o pênalti, né? Não. O que é isso no seu bolso aí, garoto? É o Vai. Ederson. Viu que ele tá de amarelo? Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto que eu esqueci de mencionar. Ao invés de criticar o Wallace Young, deveriam criticar o Samuel Lino. Deixa ele falar. Deveriam criticar o Samuel Lino. O Samuel Lino é um jogador extremamente experiente, chegou com uma contratação mais cara da história do Flamengo. Ou seja, ele, entre aspas, é mais culpado. Se for para culpar alguém, que culpe o Samuel Lino, que é um jogador que chegou com esse status. Agora, culpar o Wallace Young, sério, eu não consigo, gente. A forma como estão tratando o Wallace Young, até ontem era o craque da Gávea, revelação, joia. Aí hoje, porque ele perdeu um pênalti, ele é extremamente culpado? Claro que não. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil no jogo de ida, naquele erro do Léo Pereira. Não foi eliminado agora. Então, se é pra culpar, que culpe alguém mais experiente ou quem colocou o Wallace Young lá. Alex, traz a água pro velho. Não precisa não, Alex. Eu já bebi já, obrigado. Todo dia água pra mim. você bebe água, é verdade. Aí ele tá Hoje aqui eu acho que- nervoso. Não, obrigado, já Quer bebi. uma É porque aguinha? eu tô com vontade de ir ao banheiro, se eu beber... Tá bom. Olha aqui, ó. sério, pô. Vamos fazer o seguinte, o Felipe Luiz falou sobre essa escolha do Wallace Young, Entendi. né? E na volta o Pedrosa vai dar a opinião dele. Tá bom. Cadê? Fala, Felipe Luiz. Eram jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam mais confiantes para bater. E eu mesmo já errei, muito confiante, já errei disputa de pênaltis. Pênaltis são pênaltis. Não tenho nada para... A linha é muito fina entre a vitória e a derrota, então a única coisa que eu tenho a dizer é que eu sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola e com coragem para bater. Mas sabe que ele tem um ponto? E assim, eu não sei se vocês já ficaram sabendo de bastidores, de batidas de pênalti, de indecisões, né? É uma coisa muito delicada, porque muitos não querem bater. Sim. Muitos ficam calados, muitos se escondem. E aí, os que pegam a bola e mostram essa personalidade, já o treinador já entende ali, poxa, ele quer confiante. bater. Mas essa situação tem muitas camadas. É. Eu acho muito difícil apontar dedo, eu não gosto de quem perdeu o pênalti por conta disso. Sim. Que já escutei vários bastidores e sei que muita gente se esconde na hora de bater pênalti, tá? Então eu sempre fico muito orgulhosa de quem tá ali pra bater, porque aquela pessoa foi lá, botou o peito e falou, eu vou bater pênalti. Então, isso é um ponto, tá? A gente apontar dedo pra quem errou, errar vai errar, acertar vai acertar, a vida é assim. O Felipe Luiz falou, muitas vezes eu tava lá super confiante e perdi pênalti. Porém, além de a gente ter um outro jogador que perdeu também, que é a maior contratação da história, e eu acho que o holofote tem que dividir com ele mais do que com o garoto, há também muito aprendizado para esse menino nesse lugar, o Lucas Pedrosa, e que a gente espere que ele olhe e fale, eu vou aprender em cima disso. Porque a gente viu que ele é um garoto. E que por trás de todo o medo dele, ele tentou dar um sorriso pra mostrar que ele é malandro. Mas Sim. ele tava com medo. Isso é natural, ô Pedrosa? Vamos lá, agora falando sério mesmo, tá? Eu acho que ser irreverente não é um problema. A irreverência, ela faz parte do futebol brasileiro. E a gente critica muito os jogadores que são robôs, os jogadores que são monótonos e tudo mais. E o Wallace Young não tem esse perfil. Ele tem um perfil de provocar, ele tem um perfil de entrar na resenha ali, de tirar o adversário do sério, de com o futebol dele também conseguir, porque ele é um jogador muito talentoso, muito habilidoso. A questão, Fernanda, e aí é preciso saber separar. Ele bater o pênalti ou não, cara, ele estava se sentindo confiante. E eu acho que isso faz parte da personalidade dele também. Eu concordo com o Veneno no sentido de, pra mim, jogador experiente tem que tomar a frente dessa situação. Sim. Jogador experiente tem que tomar a frente do que tá acontecendo ali. Por que o Léo Ortiz, que é um jogador técnico demais, extremamente técnico, não pegou a bola pra bater? Isso eu concordo plenamente. Agora, só perde quem bate. Ele resolveu ali bater, só que assim, a pressão, a repercussão e tudo que tá acontecendo em cima do Wallace Young foi uma coisa que ele mesmo trouxe pra ele. Essa é a diferença. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre você crucificar alguém porque perdeu o pênalti ou não. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que o Samuel Lino, ele tem muito mais responsabilidade do que o Wallace Young. Pela qualidade do jogador que ele é, pelo preço que ele custou. Só que o Samuel Lino não trouxe essa responsabilidade para ele pelos episódios anteriores. Qual é o confronto que ficou marcado entre o Wallace Young e Galo
em relação à discussão de jogadores. Ele, o Hulk, ele, o Lianco, tanto no jogo do Campeonato Brasileiro que só valia 3 pontos. Pedroso, ele fez Ontem assim, ele ficou, acho que foi o Alan Franco, do lado. Então, assim, a repercussão do que está acontecendo ser maior em cima do Alassian tem a ver com o que ele trouxe para ele. Perfeito. E é por isso que, para mim, ele tem que aprender e ser mais humilde. Não na irreverência dele, mas entender que ali dentro de campo a repercussão, a resenha, a discussão acontece, mas acabou o jogo, segue a vida, todo mundo pro seu lado. O que ele criou pra mim foi uma inimizade com o Hulk, uma inimizade com o Lianco, que são jogadores muito mais experientes, que já passaram por muito mais coisa que ele e que sabem que essa coisa é normal do futebol. O Luiz Henrique não discutiu com o Hulk? No ano passado, depois eles foram, se acertaram, um pediu desculpa pro outro, tal, e seguiu a vida. Eu acho que o episódio que fica marcado pro Alassian não é nem a perda de pênalti, é ele entender que a irreverência dele não é um problema, mas que ele tem que entender que isso tem limite, e que se você traz uma responsabilidade de ser irreverente, de ser provocador, quando você errar e quando a bola não estiver do seu lado, você vai ser cobrado da mesma forma. Você vai trazer uma repercussão negativa da mesma forma. Porque é isso, os jogadores do Galo, eles ficaram assim, ó, falta de respeito, tá faltando respeito. O Lianco tinha avisado, o Hulk tinha avisado, o Everson até foi mais respeitoso porque ele isola o pênalti, o Everson vai comemorar e segue a vida dele. Então assim, cara, eu acho que é uma questão de aprendizado. Crucificar o garoto, que é uma joia da base do Flamengo, que tem qualidade, que fez gol lá no Mundial, que entra sempre muito bem. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo está monitorando de perto a situação do atacante Roberto Firmino, que vive um momento de insatisfação em seu atual clube. O jogador, com passagens marcantes pelo futebol europeu, especialmente pelo Liverpool, estaria avaliando novas possibilidades para sua carreira. E o clube carioca surge como uma opção concreta para o retorno ao Brasil. O técnico Felipe Luiz é um grande admirador do estilo de jogo de Firmino e tem feito pressão interna para que a diretoria avance nas conversas, enxergando no atleta uma peça-chave para elevar o nível do elenco. O nome de Firmino agrada não só pelo currículo vitorioso, mas também por sua versatilidade dentro de campo, já que pode atuar como centroavante, segundo atacante ou até mesmo em uma função de criação no meio-campo. Essa característica é vista como um trunfo importante pelo departamento de futebol, que busca jogadores com capacidade de adaptação a diferentes esquemas táticos. A diretoria do Flamengo estuda oferecer um contrato de 2 anos, com salário compatível ao mercado e bonificações por metas, visando convencer o jogador a vestir o manto sagrado. A ideia é apresentar um projeto sólido e atrativo, mostrando que Firmino pode continuar sendo protagonista mesmo fora do eixo europeu. Além disso, o clube entende que a chegada de um nome de tanto peso pode causar impacto positivo no ambiente interno e fortalecer ainda mais o grupo comandado por Felipe Luiz. O staff do jogador, por sua vez, está ciente do interesse rubro-negro e não descarta ouvir a proposta com atenção, especialmente pela estrutura oferecida pelo clube, a força da torcida e o bom momento institucional que o Flamengo vive. Internamente, o nome de Firmino tem total aprovação de lideranças do elenco, que acreditam que a experiência do atacante pode agregar muito nos bastidores e dentro das 4 linhas. Apesar de ainda não haver proposta oficial, o Flamengo já deu os primeiros passos nos bastidores para tentar viabilizar a negociação, mantendo contato com pessoas próximas ao jogador e avaliando as possibilidades financeiras para tornar o sonho possível. O ambiente no Ninho do Urubu é de otimismo moderado, com a comissão técnica animada com a possibilidade de contar com um atleta de renome internacional. Caso avance nas tratativas, o Flamengo poderá realizar uma das contratações mais impactantes dos últimos anos, trazendo para o Brasil um jogador de alto nível técnico, visão de jogo apurada e faro de gol. Resta agora aguardar os próximos movimentos da diretoria e a receptividade do atleta à ideia de defender as cores do clube mais popular do país.